No relato histórico de Gênesis capítulo 12, versos 10 até o 20, somos transportados para um tempo remoto, para uma realidade na qual as sociedades eram moldadas por crenças e práticas que hoje nos parecem estranhas e distantes. É nesse cenário que encontramos Abraão, ou Abrão, como era conhecido naquele tempo, juntamente com sua esposa Sara, rumando em direção ao Egito devido à fome que assolava a terra de Canaã. Abrão e Sara eram nômades, parte de uma cultura que dependia fortemente da agricultura e dos rebanhos para a subsistência. A vida nômade era marcada por desafios constantes, como a escassez de água, pastagens e, como neste caso, fome. Diante da necessidade de sobrevivência, Abrão toma uma decisão que revela não apenas suas fraquezas como homem, mas também os aspectos culturais e sociais de sua época. Ao se aproximarem do Egito, Abraão teme pela própria vida e pela segurança de Sara. Ele antevê o perigo que a beleza de sua esposa poderia representar em uma sociedade onde os poderosos não hesitavam em tomar o que desejavam. A mentira sobre o parentesco entre Abraão e Sara é uma estratégia desesperada para proteger suas vidas em um contexto cultural onde os fortes prevaleciam sobre os fracos e onde a segurança pessoal era uma preocupação constante. Nessa narrativa, não apenas vemos a fragilidade da fé de Abraão, mas também somos confrontados com as realidades de uma sociedade antiga, onde as normas morais e éticas podem diferir drasticamente das nossas. É importante entendermos que a história de Abraão não é um conto de moralidade no sentido moderno, mas sim um relato que reflete as complexidades e contradições da condição humana em um mundo antigo. A intervenção divina na história, com a proteção de Sara e a repreensão a Faraó, nos mostra o compromisso de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando seus servos falham. Ainda que Abraão tenha agido movido pelo medo e pela falta de confiança no Criador, Deus permanece fiel ao seu propósito de abençoar todas as nações por meio de sua descendência. Este fato nos chama a atenção para olhar para além das ações individuais de Abraão e a considerar a realidade cultural e histórica em que ele viveu. É preciso refletir sobre as vulnerabilidades da condição humana, a natureza da fé e confiança no Criador, e a compreender a graça e a fidelidade de Deus que transcende nossas falhas e imperfeições. A história de Abraão e sua mentira perante Faraó é um exemplo do valor de confiarmos em Deus em meio ao perigo, ainda que as circunstâncias ao nosso redor pareçam um beco sem saída. É um convite para confiar no agir e na promessa de que Deus está sempre conosco, guiando-nos e protegendo-nos em todos os momentos da vida. Vale destacar ainda mais que o contexto histórico em que Abraão viveu era marcado por muitas incertezas e dificuldades. As narrativas bíblicas nos oferecem vislumbres desse mundo antigo, onde as pessoas dependiam da agricultura, da pecuária e de recursos naturais para sua sobrevivência. A vida nômade, caracterizada por constantes deslocamentos em busca de pastagens e água, era comum entre os povos da época, e Abraão e sua família não eram uma exceção. A jornada de Abraão e sua família em direção à Terra Prometida foi um evento determinante na história do povo de Israel e um exemplo de fé e obediência a Deus. Desde o início, Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra e sua parentela e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Essa jornada de fé e confiança em Deus é um tema recorrente na vida de Abraão, um verdadeiro exemplo a considerar nossa própria jornada de fé e obediência a Deus. Ao chegarem ao Egito, Abraão e Sara se deparam com uma situação difícil de fome e escassez. É dentro dessa realidade de necessidade e vulnerabilidade que Abraão toma a decisão de mentir sobre o parentesco com Sara, temendo pela própria vida e pela segurança de sua esposa. Embora essa decisão possa parecer questionável à luz dos padrões morais contemporâneos, é importante considerar o contexto cultural e social em que Abraão viveu. Na sociedade antiga do Oriente Médio, onde Abraão viveu, a prática de mentir e dissimular em certas circunstâncias era comum e muitas vezes considerada aceitável. A honra e a segurança pessoal eram valores fundamentais, e as pessoas muitas vezes recorriam a medidas extremas para proteger a si mesmas e as suas famílias. Nesse sentido, a mentira de Abraão
pode ser vista como um reflexo das normas e práticas de sua época, mais do que como uma expressão de sua fé ou caráter moral. Diante da fragilidade da fé e das falhas humanas de Abraão, contemplamos a fidelidade e o zelo de Deus em proteger e preservar sua promessa. Deus intercede em favor de Sara, enviando pragas sobre a casa de Faraó e obrigando-o a devolver Sara a Abraão. Essa ação demonstra o compromisso de Deus em cumprir seus projetos e em proteger seu povo, quando eles falham em confiar nele plenamente. A história de Abraão e sua mentira perante Faraó é algo muito marcante e nos leva a pensar sobre o nível da fé e da confiança em Deus. Embora Abraão tenha agido movido pelo medo e pela falta de confiança, Deus permanece fiel ao seu propósito e continua a abençoar Abraão e sua descendência. Isso deixa evidenciado que a fé não é perfeita e que mesmo os heróis da fé podem falhar. Mas Deus permanece fiel e misericordioso em todo o tempo. Vale ressaltar, para melhor compreensão, que na época em que Abraão viveu, o Egito era uma sociedade onde os poderosos, como o Faraó, tinham o poder de tomar o que desejavam, incluindo esposas de homens estrangeiros. Portanto, Abraão temia que, se a verdade sobre Sara fosse revelada, sua própria vida estaria em risco. Se Abraão tivesse afirmado diretamente que Sara era sua esposa, Faraó poderia ter ordenado sua execução para que pudesse tomar Sara para si. Nesse contexto, a vida de Abraão estava em perigo, porque ele era visto como um obstáculo para os desejos do Faraó. Portanto, Abraão mentiu sobre o parentesco com Sara na esperança de evitar esse desfecho trágico. Ao mentir sobre o relacionamento, Abraão colocou sua esposa em uma situação humilhante e vulnerável, sujeita ao desejo de Faraó. Essa decisão reflete uma abordagem utilitarista, na qual Abraão prioriza a preservação de sua própria vida sobre a segurança e dignidade de sua esposa. Essa situação levanta questões éticas sobre a priorização da própria segurança em detrimento da segurança e dignidade de outra pessoa, mesmo sendo sua esposa. A escolha de Abraão era entre arriscar sua própria vida ou colocar a vida e a dignidade de Sara em perigo. Em última análise, Abraão optou por mentir na esperança de proteger a vida de ambos, mesmo sabendo que essa escolha era moralmente questionável. A intervenção de Deus na história, com a proteção de Sara e a repreensão a Faraó, demonstra que Deus estava ciente da situação e agiu para proteger seus servos, diante de seu comportamento questionável. Isso evidencia que Deus é compassivo, misericordioso, quando enfrentamos as consequências de nossas escolhas equivocadas. A história de Abraão e Sara nos conduz a raciocinar profundamente sobre as escolhas que fazemos em nossas vidas, especialmente quando nos encontramos em situações onde a integridade e a conveniência entram em conflito. Esses momentos podem ser verdadeiros testes de caráter e fé, nos expondo a tomar decisões que refletem nossos valores mais profundos e nossa confiança em Deus. Quando nos deparamos com dilemas éticos ou morais que estejam colidindo com a nossa santidade, é importante lembrar as lições que podemos extrair dessa narrativa histórica. É preciso considerar não apenas as consequências imediatas de nossas escolhas, mas também como elas refletem nosso compromisso com a verdade, a justiça e o amor ao próximo. A integridade exige coragem e determinação para fazer o que é certo, quando isso é difícil ou inconveniente. É um compromisso de agir com honestidade e respeito pelos outros, ainda que estejamos enfrentando pressões externas ou tentações de seguir um caminho mais fácil. Ao mesmo tempo, a confiança em Deus nos revela que não estamos sozinhos em nossas decisões. É necessário confiar que Deus está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos em todas as etapas da vida. Isso nos dá a coragem e a esperança necessárias para resistir à tentação de comprometer nossos princípios e valores em busca de ganhos pessoais ou vantagens temporárias. Meus amados irmãos e caros ouvintes, vivemos em um mundo onde os valores éticos, morais e de honestidade estão sob ataque constante. Em face desses desafios, somos constantemente confrontados com a necessidade de escolher entre a integridade e a conveniência. Os dilemas éticos estão presentes em todas as áreas de nossas vidas, seja no trabalho, na família, na comunidade ou na sociedade em geral.
Em muitos casos, somos tentados a comprometer nossos princípios em busca de vantagens pessoais, benefícios financeiros ou simplesmente para evitar conflitos ou dificuldades. No entanto, é precisamente nessas situações que nossa verdadeira identidade é revelada. É quando enfrentamos escolhas difíceis que somos desafiados a mostrar quem realmente somos e no que realmente acreditamos. A integridade se manifesta quando optamos por fazer o que é certo, ainda que isso seja difícil ou inconveniente. Nesses momentos, a história de Abraão e Sara nos oferece uma fonte de inspiração e orientação. Eles enfrentaram seus próprios dilemas éticos e morais, e embora nem sempre tenham feito as escolhas certas, sua jornada é um exemplo da importância de manter nossa fé e confiança em Deus quando enfrentamos constrangimentos e riscos. É fundamental que, como crentes, nos esforcemos para viver de acordo com os valores e princípios que professamos. Isso implica agir com honestidade, justiça e compaixão em todas as nossas interações e decisões. Significa resistir à tentação de comprometer nossa integridade em nome da conveniência ou do alto interesse. Ao fazer isso, seremos uma luz brilhante em um mundo escuro, demonstrando aos outros o poder transformador da fé e da integridade, inspirando aqueles ao nosso redor a fazerem escolhas semelhantes, construindo uma sociedade baseada em valores de amor, respeito e verdade. Portanto, diante dos desafios éticos e morais que enfrentamos, que possamos sempre escolher o caminho da integridade, guiados pela sabedoria de Deus e pelo exemplo de figuras como Abraão e Sara. Que possamos ser fiéis aos nossos princípios, mesmo quando isso exigir sacrifício ou enfrentar oposição. E que possamos confiar em Deus para nos fortalecer e nos capacitar a viver vidas de propósito, significado e impacto duradouro. Que Deus em Cristo os abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Deus bendito, que cuja presença me encontro, rendo-lhe graças, Senhor, por esta palavra maravilhosa. Rendo-lhe graças a Deus por ter o privilégio de ser um porta-voz de boas novas, um profeta para ministrar a tua palavra, a tua vontade. Agradeço a Deus pelo conteúdo a qual nos forneceu uma importante mensagem com um tema extraordinário entre a integridade e a conveniência. Para tanto, ó Deus, retratamos a situação de Abraão, conhecido como o pai da fé. Um homem que, após ter dado uma demonstração de coragem, de amor, de confiança, deixando sua parentela, deixando seus negócios e rumando no nada, viajando por um caminho sem saber o seu destino, porque o Senhor só iria mostrar logo, depois que ele estivesse já em campo, para onde deveria ir. Nesse quadro, ó Deus, Abraão agora se depara com a sociedade egípcia e com o risco, ó Deus, iminente, uma vez que sua esposa era uma mulher jovem, uma mulher bonita, e a realidade da época mostrava que os fortes costumavam tomar aquilo que era dos fracos. E ele, temendo por isso, temendo pela sua própria vida, priorizou acima de tudo a sua vida, expôs ali uma mentira e automaticamente colocou sua esposa numa situação vexatória e constrangedora. À primeira vista, Deus, nós podemos criticar, nós podemos acusar, nós podemos apontar o dedo, nós podemos, enfim, criar uma série de críticas, porque Abraão estava diante de uma decisão entre duas opções, entre a integridade e a conveniência. Mas Deus, quando eu olho para essas palavras, integridade e conveniência, Deus bendito, eu vejo que nós nos deparamos dia após dia com decisões onde comprometem a integridade e a conveniência.
e onde milhares de pessoas que se dizem cristãs, que estão nas igrejas dia após dia, ouvindo mensagem, ouvindo profecias, cantando, louvando, mas nas suas decisões cotidianas estão abrindo mão da integridade por causa da conveniência. Estão abrindo mão de um testemunho puro, de um testemunho adequado, de um testemunho onde estarão manifestando a sua posição como luz do mundo e sal da terra, por causa de conveniências. Conveniência seja de poder, conveniência seja por fama, de dinheiro, de vantagens, mas pensam que não tem problema. E é por este motivo que temos visto muitos enfraquecidos, capengando na fé, porque tomaram decisões erradas, ó Deus. Mas através dessa palavra, que eu tenho certeza, Deus bendito, que está atingindo neste momento centenas de milhares de pessoas, eu rogo que teu Santo Espírito possa trabalhar, possa mostrar, possa convencer, deixar patente diante das pessoas a necessidade de não abrirmos mão da nossa integridade, do nosso compromisso com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ó Deus, trabalha nesses corações, porque nós queremos ver nesses últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja, homens e mulheres determinados. Homens e mulheres que não abram mão da sua integridade, do seu compromisso, daquilo que assumiram perante os céus e a terra e o inferno, de te servir em espírito e em verdade. Assim sendo, ó Deus, eu rogo que tuas mãos possam estar estendidas sobre o teu povo nesta hora, pois como profeta, crendo na vitória e num grande despertar, eu abençoo a todos no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.